Chama trina, o equilíbrio. Elohim Astrea. Nós vamos ler agora um ditado, liberado na Pérola de Sabedoria, volume 46, número 49. Um ditado dos Elohim Astrea e Pureza, dado à mensageira Elizabeth Clare Prophet. Abre aspas. Busqueis o equilíbrio diário da chama trina. A fim de transcender a si mesmo, o homem deve doar-se completamente. Não podeis ganhar e manter realizações, ao menos que persigas devoções diárias ao raio do amor. Fogo de Deus, descei a estes corações. Então, mitigai, legiões de Elohim, mitigai o fogo para que o fogo possa queimar e, ainda assim, não consumir a frágil alma, que ainda precisa usar vestimentas impermeáveis ao fogo físico e espiritual. Nós saímos do grande sol central, viemos para passar a nossa mensagem através da mensageira. Nossa mensagem para vós é esta. Considereis agora o motivo pelo qual deveis possuir fragmentos da alma espalhados através do cosmos. Por que isso, amados? Leveis esta questão aos vossos corações e ouçais a resposta. É esta. No princípio, quando fostes criados no ovoide do fogo branco de Deus, vossos corações eram carregados com a energia do magneto do grande Sol central. No entanto, ao descerdes através das oitavas e pousardes onde haveis pousado nesta banda da oitava física, isto se modificou. Devido à vossa descida e devido a terdes gastado esta luz, não mais possuís vossos chakras do coração ou vossas chamas trinas unidas aos elementos do magneto do grande Sol central. Por este motivo, pedimos à nossa mensageira que realize o ritual de recuperação da alma, e devemos chamá-la por vezes e vezes. Aqui um comentário em 27 de junho de 1995, antes dos ditados de Astrea e Pureza, Serapis Bey e o Arcanjo Miguel, a mensageira Elizabeth Clare Prophet conduziu o ritual, a recuperação da alma, unificando as partes fragmentadas da alma. A mensageira conduziu meditações guiadas de recuperação da alma a cada trimestre entre os anos de 95 e 98. Continuando o ditado. Enquanto vos preparais para o próximo ritual de recuperação da alma, tomais nota, amados, de que nossa missão para vós é o fortalecimento de vossos corações. Para fortalecer o coração, é necessário primeiramente equilibrar a chama trina, pois a chama do coração não pode crescer se estiver fora de equilíbrio. Para fortalecer o coração, primeiro equilibreis a chama trina. Há 4 pontos para a chama trina. O ponto da fundação é a Sefirá, Shekinah, a base da chama trina. Neste local encontrareis a fundação do quadrado, o cubo branco. Lá encontrareis a Mãe Divina. Do fogo branco da Mãe Divina, então, surgem as 3 plumas. A base das 3 plumas é branca. A pluma azul da Sagrada Vontade Divina, que é poder. A pluma amarela da Sagrada Sabedoria de Deus, que também é poder. E a pluma rosa do Amor Divino, puro poder. Elas devem estar em sincronia, precisam estar em harmonia, assim como a flor de lis. Sabeis, então, amados, que há pouco que possais obter e manter, a menos que mantenhais devoções diárias ao raio do amor. Devoções à divina presença do Eu Sou e Santo Cristo pessoal. E após fazerdes vossos chamados, decretos dinâmicos, devoções e mantras no poder do raio do amor, deveis seguir adiante e ativamente despender amor. Amor em nível de sacrifício e renúncia, abnegação e serviço. Amor que vem de dentro e compele a doação de si mesmo, vezes e vezes sem fim. A maioria das interações da vida são feitas a partir da chama da misericórdia e do perdão. Isso também deve acontecer diariamente. Então, amados, como sabeis quando uma pluma está maior do que a outra? Existe a pura vibração, por exemplo, da pluma azul,
e há o mau uso da chama azul. A vontade de Deus sofre oposição através da tirania, da crítica, condenação, julgamento e fofoca. Através da dureza de coração, por todos os tipos de manifestações que possais identificar. Então, a chama limpa que arde é a chama da pureza de vossos corações e seres de todas as eras nesta pluma, a pluma azul. Considereis o mesmo para as plumas amarela e rosa. Como podeis determinar o equilíbrio de vossa chama trina? Determinar o equilíbrio da chama trina em vós é bem simples. Dir-vos-ei como. Quando a chama trina está em equilíbrio e a esfera branca se torna, como era antes, o receptáculo para estas 3 plumas, então vós encontrareis equilíbrio no corpo, na psique, no cérebro. Vós sentireis que fizerdes as pazes convosco, pois estáis em um equilíbrio perfeito. Onde estáis fora de alinhamento, onde possuís aborrecimentos e ainda onde vossa astrologia indique a existência de conflitos, vós entendereis que há mais poder e poder mal qualificado do que equilíbrio da chama trina. Então compreendais, amados, que vós começastes a ter, há muitos séculos atrás, quando a chama trina foi reduzida na época do afundamento do continente da Atlântida. Desde então, Deus ordenou que a chama trina fosse reduzida à altura de 1/16 de uma polegada, cerca de 2,54 centímetros. Portanto, dizemos que, embora muitos de vós tenhais feito considerável progresso na senda da vida eterna, o que deveis realmente buscar e abraçar deve ser o equilíbrio diário da chama trina, pois ela não crescerá em tamanho a menos que haja um perfeito equilíbrio. Assim, buscais o equilíbrio em todos os níveis, equilíbrio em vossa vida, equilíbrio em vosso trabalho, equilíbrio em vosso serviço, equilíbrio em vossas orações. Vós não ireis acelerar a menos que vos coloqueis em um compasso maior do que o que podeis agora contemplar. Muitas vezes há um incremento do fogo de Deus em vós e sentis o fogo de Deus e sentis que desejais intensificar vosso serviço, transcender a si mesmo. Isso é admirável. No entanto, ainda assim, deveis observar se sois capazes de manterdes vosso ritmo a passos largos ao mesmo tempo em que estáis acelerando. Pois a verdade é que não ireis acelerar, ao menos que vos coloqueis em um compasso maior do que podeis contemplar neste momento. Se o homem deve transcender a si mesmo, então ele deve encontrar estes momentos como se fosse um corredor nas Olimpíadas, quando deve avançar e dar tudo de si a fim de ganhar seu prêmio. Que o prêmio possa ser a tocha que simboliza as Olimpíadas e os corredores nas corridas há tempos atrás. Vejais, amados, que não podeis permanecer em um compasso autodeterminado e dizer, abre aspas, farei apenas isto, não farei mais, ainda que receba um chamado para tanto, este é o meu ritmo, fecha aspas. Estes indivíduos estão tão identificados com esta atitude que suas chamas trinas ou são muito pequenas ou não mais existem, que não são mais competidores na corrida cujo prêmio é o alto chamado de Deus. Eles mesmos se colocam nesta posição. Eles farão apenas um pouco a cada dia e nada mais. E o farão por estarem sendo recompensados. E isto, amados, esta circunstância leva não apenas à estagnação, mas à própria morte da alma. Se tiverdes perdido o momentum da vida eterna e vos encontrar, a alma, em um estágio de mortalidade, então, para ganhardes novamente a original imortalidade, será necessário algo a mais do que caminhar como humano, como mortal, indo de cá para lá, e movendo-se de acordo com os sistemas sociais que não mais requerem a excelência do indivíduo ou o contato com Deus, pois o Estado se tornou Deus. O Deus Pai e Mãe se tornou meramente um cheque que é dado a todos sem importar se trabalham ou não. Isto é a morte da civilização. Alguns de vós estiveis neste nível em civilizações onde o poderio controlava todas as coisas e a maioria da população era escrava. Ainda assim,
Ainda há vasta escravidão nas nações da terra hoje. Então, amados, nestas encarnações, talvez de acordo com o vosso karma, talvez de acordo com o teste de vossa alma, tivestes também achado que a vida é um trabalho penoso e que continua sempre da mesma forma. Nós viemos para dizer: quebre o encanto. Compreendeis que estáis em uma posição de desvantagem. Não estareis em uma posição favorável até que tenhais tal força na chama trina, o que é também chamada de chama do Santo Cristo. Que tenhais o fervor que vos levará a ponto de transcendência vezes sem conta, até que haja tal momento de autotranscendência que vos permita tornardes parte do coração de Deus, o coração de vosso Santo Cristo pessoal, e então alguma coisa mudar. E o que muda neste dia e nesta data é que vós sabeis internamente que algo, e este algo sendo a chama do fogo sagrado do coração em si, mudou. Mudou porque cresceu, pois vós a nutristes e a regastes diariamente como uma chama preciosa, uma flor chama de Deus. E repentinamente esta chama é sentida como o fogo branco da chama da ascensão, e de repente dizeis: eu nasci novamente. Agora entendeis o ensinamento dos mestres ascensos sobre o que significa nascer de novo. Mencionamos o nascimento original no grande sol central. Também falamos sobre a perda da dádiva da chama trina e sua redução na Atlântida. Agora vos dizemos, aqueles que desejam retornar ao Santo Cristo pessoal e à chama do Santo Cristo, alcancem o ponto do ser, sendo sobrepostos pelo eu superior. E então há o fogo sagrado e depois a chama da ascensão. E então tereis a sensação, abre aspas, finalmente me libertei da atração descendente da ausência de uma chama trina desenvolvida. Agora minha chama trina se expandiu. Agora posso flutuar. Agora a minha pessoa, meu coração e meus chakras podem contribuir para a glória de Deus. Fecha aspas. Filhos e filhas de Deus, crianças de Deus e os sem nada. Então, portanto, voltando à ideia de nascer novamente, há o nascimento na carne e no sangue, e há o nascimento no espírito. Renascer significa que, de acordo com Deus, vós haveis retornado à vossa herança original, quando sua chama trina era maior em altura. Então, ao renascer do Espírito, o Espírito Santo, e do Pai, e do Filho e da Mãe Divina, reconheceis que vos graduastes do ponto de ser uma criança de Deus, para ser chamado de filho ou filha de Deus. E isso, como potencial, é a medida e a estatura de cada homem, mulher e criança neste planeta. Quando vós tiverdes aumentado e equilibrado a chama trina, e a vosso favor equilibrado muito karma, então, tendo Cristo e a chama trina em vós, então sereis chamados filhos e filhas de Deus, com um F maiúsculo. Até lá, amados, sois chamados crianças do Sol, com C minúsculo, onde tendes a chama trina, porém ela ainda não é suficiente para que possais fazer vossa ascensão. Ainda estáis bebendo do leite da palavra e ainda não digeristes a carne da palavra. Então, há aqueles abaixo do nível a serem chamados crianças de Deus, e estes são aqueles que perderam a chama, na maioria das vezes através da raiva e das energias marcianas, sobre as quais a mensageira vos ensinou. As energias marcianas mal qualificadas incluem agressão, raiva, arrogância, argumentação, acusação, agitação, apatia, ateísmo, aniquilação, exasperação, sugestão mental agressiva, mesmerismo familiar, crítica, condenação e julgamento, magnetismo carnal malicioso, ignorante, simpático e delicioso. Aqueles que não estudaram os ciclos do relógio cósmico, o delicioso significa atração para a gula e prazeres carnais. Continuando, eles então estão definitivamente no lado negativo do ponto zero, e neste lado negativo eles podem descer muitos níveis no plano astral. Estes são dignos de piedade, pois nada têm.
E, portanto, eles chamam a si mesmos de os sem nada, e eles esperam que aqueles que têm deem a eles aquilo que perderam. E algumas vezes a perda é consciente e às vezes é inconsciente. Porém, amados, seja como for, a lei registra o teste perdido. E aqueles cujas lâmpadas se apagaram, pois não armazenaram o óleo em seus chácaras do coração, estão buscando continuamente por outros que possuam luz e a chama trina. Eles olham para aqueles que têm luz com raiva, olham para eles implorando por ajuda. No entanto, eles não ajudaram a si mesmos e jogaram fora o que outros guardaram com tanto cuidado. A recuperação da alma. Volto agora a vos falar sobre a recuperação da alma. A recuperação da alma também envolve a recuperação das energias desqualificadas das 3 plumas da chama trina e da esfera branca da Mãe. Onde tiverdes desqualificado, haveis sido perdedores. Onde qualificastes corretamente, haveis tido ganho. No entanto, de uma forma geral, hoje as percentagens são altas de indivíduos, mesmo aqueles na senda, que não desenvolveram suficientemente o coração para estarem aptos a chamá-lo de um coração magnético, se quiserdes um outro termo. Portanto, o grande Sol central precisa magnetizar de volta para vós os fragmentos da alma. E muitos de vós vistes como estes fragmentos retornaram nas últimas 24 horas. Podeis levantar as mãos se tiverdes tido esta experiência. As pessoas da plateia então levantam as mãos. Isso depois dos rituais que foram feitos. O ritual de recuperação da alma será realizado muitas e muitas vezes para vós através da mensageira. O motivo pelo qual não vos damos este ritual sem a mensageira é porque devemos ter uma pessoa, e este alguém é uma mensageira a quem ungimos, que mantenha em seu coração e tenha em seu coração elementos suficientes do magneto do grande Sol central. Da mesma forma, colocamos sobre ela este magneto, a fim de que ela possa fazer invocações para que os elementos da alma retornem. Uma vez que tenham retornado, amados, então deveis trabalhar diariamente com os exercícios da chama trina, pois através desta chama, e apenas através dela, vós podereis reter o que perdestes. Então dissemos que a mensageira irá realizar estes rituais muitas vezes, certamente a cada conferência trimestral de agora em diante. Neste meio tempo, vós tereis o período de aproximadamente 12 semanas para vos trabalharem, vos prepararem para o próximo ritual. Recomendamos que façais disto uma prioridade, pois isto é a prioridade de vossa própria vida. Esta é a prioridade para vós e para a vossa chama gêmea. É a prioridade que é dada a vós e dita através de nós, hoje vinda do coração de Alfa e Ômega. Elementos de Deus aprisionados na matéria devem ser libertados. E em acréscimo à recuperação da alma, onde partes da alma são resgatadas, há aqueles elementos de Deus que também se desviaram do caminho e estão aprisionados e precisam ser libertados. São porções de vós nas famílias de almas. Portanto, amados, vós podeis enxergar que estáis neste universo inferior para que possais transmutar, para que possais recapturar, para que possais estabelecer aqui as virtudes e as 10 virtudes do grande Sefirote, para que possais trazer o reino de Deus para a terra, a fim de que o reino de Deus possa se elevar aos céus novamente. Aqui um comentário, Sefirote vem do hebreu Sefirot. Na Cabala, são manifestações da luz de Deus para seus filhos. Os 10 poderes ou potenciais que compõem a árvore cabalística da vida. A coroa, a sabedoria, a compreensão, a compaixão, a força, a beleza, o triunfo, a majestade, a fundação e o reino. Continuando. Deus desceu à terra através de vós, e há, portanto, elementos de Deus aprisionados em vós. Podeis entender isto, amados? É realmente um mistério que Deus, sendo o Deus do universo, possa estar aprisionado em cada homem, mulher e criança. Mas pense desta maneira: Deus já se colocou em vós através do Atman,
que é a manifestação da chama trina em cada criança do seu coração, cada filho e filha. Então, esta parte de Deus está presa em vosso templo. Vós, então, vos tornastes o mestre do vosso templo. Fazeis o que bem entendes com vossa chama trina. Fazeis mau uso dela e Deus sofre. Fazeis bom uso dela e Deus se alegra. Desta forma, podeis entender o ensinamento de que Deus está aprisionado na matéria. Refletis sobre estes profundos mistérios. Penseis sobre os gemidos e dores da alma. Penseis sobre o Espírito Santo que caminha atrás de vós para vos abraçar. Penseis sobre o controle divino. Penseis sobre o controle divino, amados. Desejamos vos ver fazendo o melhor do resto de vossa encarnação. Desejamos ver aqueles que voltam para casa com 100% do karma equilibrado e ainda adquirem mestria e liberdade e alegria, transcendendo o penoso trabalho de lidar com seu karma dia após dia. Sim, amados, o magneto do grande Sol central, que está selado no grande Sol central, é certamente algo a ser contemplado uma vez ao dia. Podeis visualizá-lo como um disco dourado de fogo dentro do disco solar. É realmente a força que controla toda a vida, em todo o cosmos da matéria. Verdadeiramente, amados, Deus colocou no cosmos material tudo aquilo que podeis precisar a fim de retornar ao cosmos do Espírito. Deixamos-vos com estes pensamentos para que vós possais contemplar qual é o vosso trabalho mais importante de todos os tempos. Nós somos os Elohim Astral e Pureza. Selamos-vos em fogo branco. Abençoamos-vos, crianças. E vos chamamos a voltardes para casa, voltardes para casa, voltardes para casa. Astreia e Pureza, Elohim de Deus. Invocação ao magneto do grande Sol central, por Surya e Cusco. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, invoco-te em nome dos seres crísticos, em nome de Jesus, o Cristo, e Maria, a Mãe, e em nome de São Germain. Invoco-te em nome do grande diretor divino, em nome de Surya e Cusco, e do poderoso cosmos, dos 7 poderosos Elohim, dos 7 amados arcanjos e dos 7 amados Chorãs dos raios. E digo em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo: sela o arco de contato entre o meu coração e o teu. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, sela o arco de contato, sela o arco de contato, e que fluam agora as espirais de Alfa e Ômega, as espirais do magneto do grande Sol central, e que eu receba, de acordo com as minhas possibilidades e a estabilidade e capacidade do meu cálice, estas energias que giram em torno da espiral do ser, manifestando o magneto do Sol. Ó Alfa e Ômega, que eu seja a vossa manifestação na matéria, que eu seja um foco do magneto do grande Sol central. Em nome do Cristo em mim e do meu amado Eu Sou o que eu sou, em nome do Espírito Santo e da chama que arde no altar do meu coração, em nome do sopro de fogo sagrado, eu invoco a ação do magneto do grande Sol central para que desmagnetize esses planos da matéria do véu de energia. Eu invoco a transmutação de todo o karma humano. Eu invoco a transmutação do karma do ciclo das trevas através da ação do magneto do grande Sol central que eu sou. Eu peço o equilíbrio da vida nos 4 planos da consciência e nos meus 4 corpos inferiores. Eu invoco a semente da luz que é o padrão da minha ascensão e da minha vitória. Isto que peço para mim, peço para toda a humanidade. Peço para o reino elemental e para as hostes angélicas, e que isso seja feito de acordo com a matemática da vontade de Deus, assim na terra como no céu. Que assim seja selado, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém.